Vamos lá, pessoal, respondendo mais uma questão do Enem, que é a questão 137, prova cinza. A questão diz que, como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol, utilizando videogames. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Então nós temos um quadro abaixo, onde esse quadro determina a quantidade de jogadores e o número de partidas que eles fizeram. Então, gente, como afirma a própria questão que um jogador só pode jogar uma única vez. Um jogador só pode jogar uma única vez com o outro jogador. Então, vamos utilizar uma fórmula, né? A fórmula no análise combinatória, que é a fórmula de combinação, certo? E ele diz embaixo o que? Se a quantidade de jogadores for de 8, quantas partidas serão realizadas? Então, observando que na tabela aí, se eu tenho dois jogadores, então eu vou ter uma partida. Se eu tenho dois jogadores, então eu vou ter uma partida. Então, gente, a fórmula de combinação diz o quê? Que é o número de elementos sendo distribuído por quem? Pela sua parte. O número de elementos sendo distribuído pela sua parte. Então eu tenho n fatorial sobre quem? P fatorial vezes n menos p fatorial. Então, gente, n representa a quantidade de jogadores. E P está afirmando que só pode um jogar contra o outro, uma única partida. Então, se eu pegar aqui qualquer valor dessa tabela, quantidade de jogadores, e substituir a quantidade de jogadores em N, e substituir 2 em P, porque é um contra o outro, eu vou conseguir encontrar o número de partidas. Então observe, vou pegar o número 4, vou fazer a combinação de 4 por 2, onde cada jogador só vai poder jogar com um único jogador uma única vez. Então eu tenho 4 fatorial sobre 2 fatorial. Aqui eu tenho 4 menos 2 fatorial. Então, desenvolvendo isso, eu vou ter 4 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial, 4 menos 2 vai dar 2 fatorial. Logo, desenvolvendo isso, eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Abaixo eu vou ter 2 fatorial vai ser 2 e 2 fatorial vai ser 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. Logo, eu posso simplificar esse valor aqui. 2 vezes 2, 4. Não é isso? 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, o resultado vai ser 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Podem observar que quando nós temos uma quantidade de jogadores correspondente a 4, nós vamos ter um número de partida igual a quanto? A 6. Então eu posso afirmar o que, pessoal? Que a própria questão ela diz isso, que aqui em cima, dizendo que decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. Então, isso é uma combinação de quê? De número, quantidade de jogadores,
jogando um contra quem? Jogando um contra o outro. Então, se ele pede na questão embaixo, se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Então, vou substituir na fórmula de combinação, que vai ser 8 por 2, porque cada um vai jogar contra o outro, onde isso vai ser igual a quanto? 8 fatorial sobre 2 fatorial, 8 menos 2. Desenvolvendo isso, eu vou ter 8 fatorial. Aqui eu tenho 2 fatorial, 8 menos 2 dá 6 fatorial. Logo, eu vou ter, desenvolvendo 8, 7, 6 fatorial. 2 fatorial vai ser 2. E aqui eu tenho 6 fatorial que eu vou simplificar o fatorial de cima com o fatorial de baixo. Então, continuando a questão, sobrou 8 vezes 7. 8 vezes 7 dividido por 2. 8 vezes 7 dá 56. 56 dividido por 2 vai dar 28. Logo, alternativa correta, pessoal, letra E. Então, gente, tá aí mais uma questão desenvolvida. Quem gostou, dê um OK aí e vamos tentar desenvolver essas questões. Obrigado.